Bom dia, meu povo. Bom dia. Vamos dar início à nossa EBD dessa manhã, continuando falando sobre provérbios, caminho para a sabedoria. Hoje nós vamos falar de um assunto que ninguém tem problema, tá? Que é a questão da língua. Isso, passou. Que é a questão da língua. Lembrando que nós já falamos de alguns outros órgãos, falamos sobre olhos, sobre ouvido, que mais? Nariz, pés, mãos, né? E alguns desses órgãos, principalmente olhos e ouvidos, a gente pode dizer que são órgãos receptores. Nós recebemos a mensagem de alguma forma. Claro que em muitas situações a gente não tem um controle do que a gente ouve e do que a gente vê. Mas podemos dizer que são situações mais fáceis de controlar. Então, se você não quer assistir a uma cena que moralmente não seria boa para um cristão, você vai lá e passa. Mas ainda assim nós somos todos os dias bombardeados com situações, com coisas que a gente vê, com coisas que a gente ouve. Eu tenho quase certeza que os irmãos decoraram pelo menos um macetando o coro da música de Ivete Sangalo, de tanto se tocar em qualquer lugar, então a gente acaba ficando com aquilo na mente. Enfim, são órgãos receptores que muitas vezes a gente não tem o controle do que a gente recebe, tanto na visão quanto na questão também dos nossos ouvidos. Mas quando nós pensamos na língua, a gente entende que é um órgão que não é um órgão receptor, muito pelo contrário. É o órgão onde nós vamos colocar para fora alguma coisa. Mas estudando Provérbios me fez claramente lembrar dessa música que se canta para as crianças, mas que parece que quando adultos a gente esquece desse cuidado que a gente realmente tem que ter com o que ouve, com o que vê, com o que pega, onde pisa, o lugar que a gente está e principalmente com o que a gente fala. Enquanto ouvidos e olhos são responsáveis pelo que entra no nosso coração, boca, língua e lábios são portas de saída do nosso coração. Então, o livro de Provérbios, ele pertence a um corpo de literatura onde, de certa forma, são tratados problemas da vida. Alguns problemas bem simples e alguns outros problemas, digamos assim, bem complexos, como, por exemplo, o significado da vida. Provérbios trata disso e a gente sabe que não é uma coisa tão simples. Um problema simples, por exemplo, o Provérbios fala sobre rejeitar o convite de um homem egoísta. Então, uma coisa simples, você sabe que aquela pessoa é egoísta, você vai lá e rejeita aquele convite. Então, Provérbios trata dessas duas coisas, de problemas fáceis, mas também sobre problemas difíceis. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, e eu gostaria que vocês respondessem. Eu vou ter várias perguntas aqui, essas perguntas não são retóricas, eu gostaria de ouvir vocês, de ouvir a resposta dos irmãos, daqueles que vocês entendem em relação à palavra de Deus. O que Jesus falou a respeito da língua? Quem lembra de alguma situação onde Jesus falou alguma coisa sobre a língua, sobre a boca, sobre a fala? Quem lembra? Então, são muitíssimos os versículos que a gente encontra na palavra de Deus que fala de aspectos do poder da palavra. Realmente, claramente, a gente tem biblicamente que a palavra que a gente profere, ela tem algum tipo de poder em diversas situações. Eu gostaria de apresentar para os irmãos alguns tipos desse poder. Tá? Primeiro é o poder curativo da palavra. Tá? A palavra tem, de certa forma, o poder de curar. Eu gostaria que dois irmãos, voluntariamente, um lesse Provérbios 12, 25, e outro irmão lesse Provérbios 15, versículo 4. Mas uma palavra de encorajamento anima. Então veja como é importante a gente chegar com ânimo e trazer alegria
a vida das pessoas que estão necessitadas. E aqui, irmãos, nós podemos pensar que diariamente nós convivemos com diversos tipos de pessoas, sejam no trabalho, seja na família, e a gente precisa ter o hábito de trazer boas palavras para trazer ânimo, trazer alegria na vida dessas pessoas. Muitas vezes a gente vê a situação tão difícil, e o que é que a gente faz? A gente colabora para que a situação piore ainda mais. Então a gente precisa ter esse hábito de trazer, de levar alegria para a vida do irmão, para a vida do necessitado, para que ele possa se alegrar naquilo que a gente está falando. Aqui nós não estamos falando que a gente vai botar uma máscara e enganar, não é isso. Mas a gente pode ser positivo em situações negativas, a gente pode ser positivo em situações difíceis. O que muitas vezes acontece é que a gente aponta o erro e deixa o irmão lá, né, no fundo do poço, e a gente não tem a disposição de dar a mão para que ele se levante. Isso é muito sério, porque a gente precisa trazer o irmão à vida novamente. Então, é muito importante a gente trazer alegria e entender que a nossa palavra pode ter um poder curativo. Provérbios, você leu o Provérbio 12, 25, não foi? Provérbios 15, 4. Muito bem, aí tem uma dualidade, né? A língua serena é a árvore da vida. Então, você, sendo uma pessoa serena, uma pessoa que entenda aquilo que está acontecendo, você vai levar vida para aquela pessoa. Ao contrário, se você for uma pessoa perversa, o que é que vai acontecer? O espírito da pessoa vai ficar mais esmagado ainda, mais destruído. Então a gente precisa cultivar o hábito de levar boas palavras. Na psicologia eu acho que isso é muito usado, né? De afirmações positivas, de trazer a pessoa coisas boas, lembranças boas. Então tudo isso é importante para que a gente faça, lembrando que isso já está na Bíblia há muito tempo, essa psicologia, né, divina realmente é muito sábia. Então, existe realmente um poder curativo da palavra e nós precisamos exercitar isso. Segundo poder é o poder penetrante da palavra. A palavra de Deus e a palavra, nossa palavra, na verdade, ela tem o poder de penetrar na vida da pessoa. Provérbios 12, 18 e Provérbios 16, versículo 24. Então, 2 irmãos também podem ler. Vou querer bastante a participação dos irmãos com as leituras. Tá? Provérbios 12, 18. Quem achou? Ferem como espada. A espada ela vai ela penetra, ela entra, né, e vai rasgando tudo que está ali dentro, tudo que está no seu corpo. Né? Então, ela penetra. A palavra pode penetrar. Provérbios 16, 24. Então, palavras são como mel, são saudáveis para o corpo. Então, observe aí, que tanto da forma negativa, quanto na forma positiva, a palavra, aquilo que sai da nossa boca, tem o poder de penetrar, de entrar no íntimo, de entrar no coração, de entrar na mente da pessoa. Irmãos, vocês ouvindo essas coisas, vocês não param para pensar naquilo que você está falando? Eu fiquei muito desafiado estudando isso aqui. Falei, meu Deus, o que é que eu estou falando com os irmãos? O que tem saído da minha boca quando eu estou numa roda de conversa? Então é muito sério a gente pensar nessas coisas, que as nossas palavras podem ajudar ou pode destruir um irmão. Terceiro aspecto do poder da palavra é o poder neutralizador das palavras. Então, Provérbios 15, versículo 1. Muito bem, a resposta branda, em outras palavras, desvia o furor. Então ela vai neutralizar aquela pessoa. Você já viu aquele tipo de pessoa que vem para você com aquela valentia toda e você, de uma maneira calma, você desarma aquela pessoa? Então, em outras palavras, é exatamente isso que acontece quando nós usamos a nossa palavra de uma maneira correta. Eu lembrei de uma situação, uma vez eu estava dirigindo, estava dando uma carona para uma irmã, e em cima do lugar que tinha que entrar, a irmã falou assim, entra aqui. E eu prontamente entrei. Aí vi uma moto, bateu no carro. O cara já levantou assim, né? Grande, né? Mas quando eu falei, a culpa foi minha. A culpa foi minha. Aí ele olhou para minha cara assim, foi mesmo. Mas, não, tá bom, foi só aqui, só quebrou o retrovisor, não se preocupe não. Aí saiu.
Eu achei bem interessante, porque se eu chegasse todo valentão, porque infelizmente a gente sabe que isso acontece. A gente tem a culpa, mas a gente acha que não tem. E vai lá, briga de certa forma, né? E com certeza não iria levar a nada, só a uma piora da situação. Então, a resposta branda, ela realmente desvia o furor. Ela vai neutralizar aquela pessoa e a pessoa vai se desarmar. Eu acho que seria até bem interessante. A resposta branda desarma a pessoa. Ela tem tanta vontade, mas quando você dá uma boa resposta, uma resposta branda, aquela pessoa vai se desarmar de qualquer possibilidade de revidar, de retaliar aquilo que você tem falado. E por último, o poder destrutivo das palavras. O poder destrutivo. A gente já viu alguns versos que a palavra ela tem o poder de destruir. Provérbios 18, 20 e 21. Muito bem, a língua tem poder de vida e de morte. Então a língua ela tem um poder de destruir. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Mais uma pergunta para os irmãos. Qual a dimensão, a gente falou sobre poder da língua, então qual a dimensão, a gente na verdade já acabou de ler, né? Qual a dimensão desse poder da língua? A vida e a morte. Então são dois opostos, né? Ou vida ou destruição. Ou você levantar o irmão, ou você derrubar o irmão. Ou você se levantar com aquilo que o irmão tem falado, ou você cair mais a fundo com aquilo que o irmão tem falado. Então, a dimensão desse poder da palavra que proferimos, ela tem esse tamanho entre a vida e a morte. Provérbios 6, 16 e 19 diz assim: estas coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. O coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre irmãos. Então observe esses versos aqui e tentem achar aí quantos desses pecados estão relacionados à língua. Então são 7 pecados, são 7 pecados que Deus odeia, e o sétimo Deus não só odeia, como ele abomina. Vamos lá. Língua mentirosa, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia contenda entre irmãos. Então, o sétimo me parece que seria esse aí, aquele que semeia contenda entre irmãos. Claro que a gente não faz isso, nunca vi na vida, nas igrejas isso não acontece. Ninguém semeia nada contra os irmãos. Mas é muito interessante que são pecados relacionados à língua, e são pecados que Deus odeia. E parece que é algo que a gente tem muita dificuldade na nossa vida cristã de deixar de lado, que é o pecado da língua. Porque, vez ou outra, vou colocar assim, de vez em quando, a gente vai lá e solta alguma coisa que não convém. De vez em quando a gente fala alguma coisa que não deveria falar. De vez em quando a gente acusa o irmão daquilo que ele não tem culpa. De vez em quando aquele irmão tem culpa e a gente continua falando e continua metendo o pau nesse irmão. Então, me parece que a questão da língua é um pecado que a gente tem muita dificuldade em lidar. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e siga. Então, o salmista aqui, ele traz a ideia de que se a gente guarda a nossa língua, nós vamos viver mais dias, a gente vai ter uma vida mais longa aqui na terra. E quando a gente fala de vida mais longa, nós estamos falando de uma vida de qualidade, uma vida de alegria. E aqui ele dá, então, algumas ordens que nós devemos fazer com relação à nossa língua. Quais são as ordens? Guardar a língua, guardar os lábios de falar engano, apartar-se do mal e fazer o bem e
procurar paz, e não só procurar paz, mas seguir esta paz. Observe que está tudo ligado à questão da língua, tudo ligado àquilo que nós falamos, porque se eu não falo bem, eu não estou promovendo a paz, muito pelo contrário, eu estou promovendo a guerra. Então, irmãos, no livro de Provérbios, nós aprendemos como agradar a Deus com o que falamos e como falamos, e também podemos desagradá-lo no que tange ao uso da nossa língua. Eu queria perguntar aos irmãos, antes da gente prosseguir, quais são os pecados da língua? Quais são os pecados que a gente comete através da nossa língua? Quem lembra aí? Que a gente, às vezes, nós pensamos no pecado da língua sempre em relação ao irmão. A fofoca contra o irmão, a calúnia contra o irmão, a mentira contra o irmão, mas a murmuração é algo entre mim e Deus. Entre eu e Deus. E se a gente for olhar a história do povo de Israel, a gente vê quanto aquele povo murmurou e quanto o povo foi penalizado por esse tipo de pecado da língua, que é a murmuração. Então, maledicência, eu trouxe aqui alguns, né? Mentira, difamação, injúria, calúnia, maledicência, murmuração, fofoca, e aí segue uma lista enorme desses pecados que são fáceis de nós cometermos. Irmãos, quando eu trago isso, eu entendo que, de certa forma, todos nós, me corrijam se eu estiver errado, todos nós temos algum tipo de problema com a língua. Estou certo ou não? Isso é um clássico, né? É um clássico. Você não está fofocando, você está compartilhando. Né? Compartilhando um pedido de oração, porque Sérgio está nisso, então. Né? E ainda fala assim, ó, não fale para ninguém. Só entre nós, né? Então, e aí provavelmente aquela pessoa repassa e também não fale para ninguém, e quando a gente vê o negócio já está bem grave, bem espalhado, né? A língua mata também, né? Ela tem o poder de matar. Então, quais seriam os princípios que nós podemos aplicar no nosso dia a dia em relação à língua? E esses princípios nós vamos nos basear no livro de Provérbios. Alguns princípios que nós devemos usar no nosso dia a dia com relação àquilo que falamos. O primeiro princípio é o princípio da quantidade. Tá? Já tem um velho ditado que diz, boca fechada não entra mosquito. Né? Então vamos ler esses provérbios aqui. Provérbios 10, 19, 17, 28, 13, 3 e 12, 18. Então, um após o outro vai lendo aí esses versos. Provérbios 10, 19. Mas o que modera os lábios é prudente. Então, o princípio da quantidade. Qual deve ser a quantidade, qual deve ser o limite de quantidade que eu, como cristão, devo falar? O princípio da moderação. Da moderação. Aqui não está dizendo que eu não vou falar. Eu posso até falar, mas eu preciso ser o quê? Moderado naquilo que eu falo, na quantidade de palavras que são proferidas da minha boca. Provérbio 17, 18. Então, muito bem. Até o insensato, ele se passa por sábio quando ele fica calado. Então, tem situações que eu vou precisar me calar, ter moderação, pensar duas vezes e falar, e não usar o termo, né? Eu falo o que eu penso, eu sou verdadeiro, e colocar isso como se fosse algo bonito, né? Não, eu gosto de falar aquilo que eu sinto, que eu penso. Tem hora que você tem que ficar calado, mesmo que você esteja sentindo. Então, cale-se. Você precisa ser moderado nas suas palavras. Exato. Provérbios 13, 3. Mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Eu já vi um ditado que fala assim, a pessoa peca, a pessoa cai pelas suas próprias palavras. Quantos de nós, vou trazer agora para nós pais, né? A gente falava assim, quando eu olhava assim, quando eu era mais novo, que eu olhava a criação de um outro pai,
Eu não era nem pai ainda. Falei, quando eu... Não, isso aí eu não vou fazer nunca. Nossa, como é que ele trata o filho desse jeito? Como é que ele faz isso com o filho? Bastou eu ser pai e perceber que muitas das coisas que ele fazia eu faço. Caí pela minha própria língua. Então, a gente precisa cuidar, né, daquilo que a gente fala. Já aconteceu isso, a seguinte situação com vocês. Poxa, eu devia ter ficado calado. Né? Nossa, para que eu fui falar? Né? Então, Provérbios, isso aqui é a questão da quantidade daquilo que eu falo, é a moderação do que eu falo, é o momento que eu tenho que ficar calado. Então, a gente precisa trazer esse princípio para a nossa vida. Princípio da quantidade. Tem hora que eu posso falar, mas com moderação. Tem hora que eu preciso me calar. Tem hora que o tolo vai ser mais sábio do que eu, porque o tolo ficou calado e eu que me acho sábio, me tornei um nécio, me tornei um burro, porque acabei falando no momento ou o que eu não deveria falar. E por último, Provérbios 12, 18. Então a língua, gente, é algo terrível e difama a pessoa. Né? Então imagine a fama que eu fiquei por muitos lugares. Esse pastor que é amigo meu, falou que esse irmão falou numa reunião de pastores. E aí ele que falou assim, olha, essa história está errada porque eu conheço o Rogério. Que eu conheço o Rogério. Não, e é interessante, e aí passou mais um tempo, eu estava lá em Itabuna, esse irmão da fofoca, ele foi para o acampamento da igreja, lá de Itabuna. E quem estava no acampamento? Eu. Eu já sabia de toda a história, mas aí eu pedi a Deus, Deus me dê graça, me dê, sabe... Me sabedoria, me segura, Deus, me segura. E aí eu tratei o irmão muito bem, mostrei o acampamento para ele e a história foi embora. Não sei se foi, né, mas pelo menos para mim foi embora. Então, princípio da quantidade. Outro princípio que a gente precisa ter é o princípio da verdade. Provérbios 8:7. Alguém lê para a gente? Muito bem, então a gente precisa ter o costume de falar sempre a verdade. Nesses tempos de fake news, até naquilo que a gente... Claro que não é uma palavra proferida na nossa boca, mas às vezes escrita, e às vezes que a gente repassa, a gente precisa ter esse cuidado de repassar somente aquilo que é verdadeiro. Porque também, da mesma forma que é uma palavra dita, a palavra escrita vai ser uma fofoca. Então, muito cuidado, muito cuidado. É muito interessante como a gente tem uma tendência de pegar aquilo que é da nossa... do que eu gosto. Então, se o que eu gosto, eu recebo uma notícia que eu gosto, que está dentro do meu contexto, eu vou lá e espalho aquela notícia. Às vezes nem é. Eu vi muito isso nessa questão das eleições. Né? Quem era de Bolsonaro, tudo que falava a favor de Bolsonaro ou contra a Lula, nem pensava, já espalhava. E da mesma forma o contrário, nem pensava, já falava. Então, a gente precisa ter esse cuidado de falar, de escrever, de passar aquilo que só é a verdade. Lembrando que nem toda palavra, nem toda verdade precisa ser dita. Tem um momento de ser dito, tem a hora, então a gente precisa ter esse cuidado. E aqui a gente pode lembrar, pensando nessa questão de verdade, alguns pecados que a gente falou. Por exemplo, a difamação. Né? A difamação é o quê? É um comentário que a gente faz de uma outra pessoa que não é verdadeiro. Que não é verdadeiro. Então a gente precisa ter esse cuidado. Se eu faço um comentário de Júlia, que esse comentário não é verdadeiro, isso se chama difamação. E mais, às vezes eu faço assim, a Júlia não tem vindo para a igreja. É uma verdade? Vamos pensar, né, Júlia? É uma verdade. Ela não tem vindo para a igreja, porque ela só gosta, a vida dela agora só vai ficar estudando. Eu aumento um pouquinho a história. Às vezes nem sei que é isso, se isso é verdade. Ela não vem para a igreja porque ela só quer estudar, ela quer passar no concurso. O sonho dela é passar no concurso. E agora ela deixou de vir para a igreja. Então eu começo a aumentar algumas coisas que podem não ser verdade. Então a gente precisa ter esse cuidado de ter o princípio da verdade. Então, que saia da nossa boca somente aquilo que é verdadeiro. Terceiro princípio, o princípio da paz. Tá? O princípio da paz. Provérbios 15, 4. Bem, então a gente já viu em Provérbios, quem leu Provérbios capítulo 11, vai ver ali que o ímpio ele tem o poder de destruir o próximo com a sua boca. E a gente precisa ter o hábito de promover
a paz. Já diz uma das partes das bem-aventuranças, bem-aventurados são os pacificadores. Pacificadores são aqueles que promovem a paz. Isso quer dizer o que em relação à língua? Às vezes, eu vou ouvir um comentário da Rose que é até verdadeiro. Ela está no caminho errado. E aí alguém chega para mim com um comentário sobre a Rose. Ó, você soube da Rose? Eu vou contar para você, mas não conta para ninguém. Tá? Só para a gente orar. E ela conta uma coisa da Rose. O que é que na maioria das vezes, ou se não todas as vezes, eu faço? É porque você não sabe o pior. Ela não só fez isso, ela fez isso, isso e isso. Então já não basta a informação que eu recebi, eu colaboro para afundar mais a Rose. E aí, para dar uma de espiritual, no final da conversa eu oro. Irmãos, vou ser bem duro aqui. Na minha cabeça, Deus nem ouve essa oração sua. É como se Deus falasse, não quero nem saber o que eles estão orando. Porque eu fiz lá a fofoca, a fofocagem, a maledicência, a difamação. E aí, para dar uma de espiritual de filho de Deus, eu vou lá e coloco diante de Deus a vida da Rose, como se eu estivesse fazendo algo de bom. Isso é promover a paz? Não. Qual seria a atitude mais correta? É verdade, realmente, ela tem, irmãos, vamos fazer alguma coisa para ajudar a Rose? Para tirar? Vamos fazer uma visita? Vamos conversar com ela? Então, isso é promover a paz. Então, a gente precisa exercitar o princípio da paz, de sermos pacificadores e sempre promover o crescimento do irmão. E para encerrar, eu tenho uma pergunta para vocês. Como nós podemos controlar a nossa língua? Eu tenho duas notícias para os irmãos, uma boa e uma má. Tá? A má é que nós, humanamente falando, nós não conseguimos dominar a nossa língua. Tiago fala sobre isso. Tiago capítulo 3, se não me engano. Que nós não conseguimos, humanamente falando, carnalmente falando, adamicamente falando, nós não temos o poder de controlar a nossa língua. É algo que nos controla. É o fogo devorador. Uma faíscazinha, o negócio já espalhou. Mas a boa notícia é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele faz isso por nós. Ele tem o poder de nos ajudar, de nos guiar e nos conduzir nessa questão da nossa língua. Tem um verso, acho que é Salmo 114, é isso aqui, Salmo 114, versículo 3, que diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Então, vai ser um guarda de Deus que vai estar lá. Vai ser Deus que vai estar tapando os meus olhos, vai estar os meus lábios, a minha língua, né, a minha boca, porque eu não consigo fazer. Então, para resumir tudo que a gente falou aqui, o que a gente precisa pedir a Deus é que Ele realmente nos guie e nos oriente e nos ajude. E que a nossa oração todos os dias seja essa: Senhor, controle a minha língua. Senhor, fecha a minha boca. Mas fazer isso, claro, com sinceridade. Não é fazer da boca para fora, mas é fazer e deixar Deus agir. Os irmãos creem que Deus tem poder para dominar a minha língua, que é tão ferina? A sua língua, que talvez não seja tão ferina quanto a minha, mas ainda assim é pecadora? Com certeza nós podemos crer nisso. Então vamos pedir e vamos clamar pela misericórdia de Deus, para que Ele realmente controle a nossa língua, controle tudo que sai da nossa boca, para que realmente seja de edificação. Quando nós falamos de edificação, é construção. A palavra edificação tem a ideia de construir algo na vida do irmão. Então, que o que sai da minha boca possa construir algo de bom na vida do meu irmão. Você quer falar? Pensei que tinha levantado, não. A música, tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo juntos e clamar, por misericórdia. Eu gostaria que vocês orassem agora silenciosamente pela sua vida,
Eu vou orar pela minha também, para clamar por misericórdia a Deus, porque somente a misericórdia de Deus para nos controlar, porque a gente não tem esse poder, mas nós cremos que Ele pode fazer, e nós cremos que nós precisamos que Ele faça essa transformação na nossa vida. Então vamos orar silenciosamente, depois eu vou orar. Senhor Deus, queremos agradecer pelo tempo que tivemos juntos aqui, de meditação da Tua Palavra. Queremos também agradecer pelas lembranças que o Senhor nos dá nessa manhã, de quanto dependemos do Senhor em relação à nossa língua, em relação àquilo que falamos todos os dias, todos os momentos, com tantas pessoas que nos rodeiam. Nos ajude, ó Deus, para que nas nossas conversas o Teu nome possa ser glorificado. A Tua Palavra diz que devemos estar falando entre nós salmos, hinos, coisas espirituais que realmente sejam a verdade em nossa vida. Que no nosso dia a dia que possamos edificar a vida dos irmãos com aquilo que falamos, que no nosso dia a dia possamos construir algo de positivo na vida dos irmãos. Não nos deixe, ó Deus, olhar para o irmão e apenas apontar o erro, mas que tenhamos a atitude de dar a nossa mão para que esse irmão possa levantar, para que esse irmão possa andar juntamente com o Senhor e conosco também. Obrigado pela vida de cada um aqui. Nos abençoe nesse dia. Que seja um dia para glorificarmos o Teu nome naquilo que falamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até daqui a pouco, 6h30.